Olá, tudo bem? Mais um episódio da nossa... Tudo, Jéssica, tudo bem? Mais um episódio do nosso webinar sobre tendências e estratégia dominando marketing e vendas. A Jéssica é mais uma convidada que entrou na minha doidura de gravar um monte de podcast, de maratonar, igual todo mundo fala, né? Eu sou Renato Camacho, sou proprietário da Propetec e também sou o mediador do evento que nós estamos hoje aqui. E hoje nós vamos falar com a Jéssica e o tema de hoje é venda sobre medida em tempos de automações e IaaS. Então, Jéssica, primeiro, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado por ter aceito de pronto o nosso bate-papo, né? Eu falo que é um bate-papo para a gente entender, né, e falar. Já deixo muito bem claro para todo mundo que está aqui, os dados e informações da Jéssica estará aqui embaixo. E durante o nosso bate-papo também vai ter os canais onde vocês podem entrar em contato, enfim, tirar dúvidas e assim. Ou caso precisar, pode entrar em contato também comigo, que eu entro em contato com a Jéssica e assim nós fazemos entender. Tá? Então, de novo, muito obrigado. E eu vou agora deixar a palavra com você e o bate-papo é todo seu. Você se apresenta, você fala, tudo e mais um pouco. Muito obrigado. Obrigada, Renato. Obrigada a você, obrigada pela confiança. Eu espero ser pertinente aqui para a tua audiência, né? Contribuindo um pouquinho com a minha experiência. Eu sou fundadora da Next Inteligência Comercial, então a minha empresa, a Next, ela é especializada, né, especialista em serviços completos de prospecção B2B. Então, a gente se especializou bastante na construção dessa captação de cliente, que é realmente assim, um grande desafio, principalmente no B2B, né, no universo industrial, no universo agro. Então, que tipo de estratégia a gente consegue adotar, a gente pode adotar, é possível adotar, para que a gente sempre, enfim, mantenha um fluxo bacana de oportunidades chegando no nosso comercial. Então, a Next é especialista nisso, tanto em implantar processos dentro dessas empresas, para que ela tenha esse departamento de captação de cliente ativo e bem construído. Lembrando que aqui, gente, eu não estou falando necessariamente de ações de marketing, né? Eu estou falando realmente do papel do vendedor, do papel do comercial mesmo, como esse captador, né? Eu costumo dizer assim que esse é um tabu importante da gente sempre quebrar, né? O vendedor, ele é um agente de crescimento dentro da empresa. Então, o marketing é um deles também, né? O departamento de marketing é um deles. Através do marketing, a empresa se posiciona, a empresa fica conhecida no mercado, mas o vendedor, como agente de crescimento, ele também, ou vendedor, ou SDR, né, que é o que a gente conhece hoje muito como essa pessoa dentro do comercial responsável por trazer clientes, mas é esse agente de transformação. Então, também tem uma certa... tem atividades, enfim, que é possível fazer para que a gente traga clientes também ali dentro do departamento comercial. Então, um pouquinho disso que a gente vai falar hoje, contribuir aqui com o pessoal. Que atividades são essas, Jéssica, na prática mesmo? O que a gente pode fazer? Como que a gente traz e como a gente aproveita as automações e as IAs para que a gente consiga fazer isso? Agora, sem perder a personalização. Então, por que a gente está tratando aqui de um tema? Venda sob medida em tempos de IA e de automação. Porque se você for parar para perceber, parece um pouco contraditório e incongruente, né? Como é que eu vou fazer uma venda sob medida usando automação? Porque a automação me dá uma escala e às vezes eu vou ter aqui uma comunicação com o meu cliente um pouco genérica demais, não tão personalizada, enfim. Então, vamos tratar sobre isso. Será que é possível, né, a gente fazer esse equilíbrio? Então, acho que são coisas aí bacanas da gente trazer para o pessoal. Prospectar é importante, o comercial pode e deve participar disso de forma ativa, e como que a gente, de repente, faz esse equilíbrio, né?
Eu tenho uma certa personalização, que para alguns mercados mais complexos isso é necessário. Eu tenho uma certa personalização, uma geração aqui de relacionamento, mas como eu escalo? É possível escalar? Será? É possível contribuir com a IA contribuir comigo, a automação contribuir comigo, mesmo que eu tenha uma venda relacional? Então, acho que é mais ou menos por aí, Renato. Não sei se faz sentido para você, mas acho que é legal de perguntar isso. Não. Quanto a isso, ficou muito claro. E o objetivo mesmo é trazer essas estratégias, né? E entender que tudo faz parte do processo. E que existe gente no caminho, tanto na função de vendedor e tanto na função de comprador ou decisor, seja qual for ele a temática. Mas, assim, a gente tem que entender que é um mito, é a questão que todo mundo está morrendo de medo. Na verdade, assim, eu conversei, em um dos episódios, eu conversei com o Gessé e ele deixou muito claro, gente, não existe a inteligência artificial tirar emprego de ninguém. Quem vai tirar o emprego é você mesmo, se não se atualizar. Então, se você não buscar as informações, se você não se adaptar, e isso, desde que eu conheço como profissional, desde a época da faculdade, onde eu era aluno, e posteriormente, a gente tem que se adaptar a essas mudanças. Perfeito. É bem isso. E é isso. Eu acho que a grande questão aqui para se concentrar, né? Eu acho que vai substituir a pessoa que não entender aquilo que a gente falou ali no início, que é o vendedor é um agente de transformação. Aquele vendedor que continuar naquela posição de atendente, eu atendo pedidos aqui. Eu vou olhar o meu e-mail, eu vou abrir aqui para ver quantas cotações eu tenho, vou responder cotação e ficar à espera de fechar este contrato. Então, eu posso automatizar isso. Se você está só fazendo isso, você está olhando para... Então, vai ser substituído essa pessoa que tem esse tipo de comportamento completamente... O que a empresa me pede, eu faço, encaminho para ela e tudo certo. Mas a pessoa que tiver realmente, então... E é isso que as empresas esperam, e é isso que faz sentido para um comercial. Alguém que tem um comportamento de olhar para isso e falar assim, eu sou um agente de crescimento aqui, então eu preciso buscar... fazer pós-venda para conseguir indicação, eu preciso buscar novas oportunidades no mercado, eu preciso, de fato, fazer um bom atendimento aqui para que depois esse cara, de fato, queira me indicar, enfim. Então, é um papel ativo e totalmente estratégico. Não existe como substituir esse relacionamento, né? Essa inteligência, né? Quanto a isso, assim, tem que ficar muito bem claro, e foi uma das coisas que a gente discutiu, porque, assim, tem gente que acha que faz assim, ó, joga coloca a mão dentro da cartola igual mágica, mas todo projeto, pelo menos que eu me proponho a fazer, ele tem que ter um objetivo. E o objetivo é o quê? É entender que eu deixei muito bem claro, que um é dependente do outro. Então, assim, marketing depende de vendas, e vendas depende de marketing. Se eu não vender, eu não tenho receita. Se eu não tiver receita, eu não consigo pagar colaborador, assim, né, funcionário. Então, é cíclico. Todos os departamentos são importantes. Mas como o propósito, né, do webinar é falar sobre estratégias, né, de marketing, vendas, e o que a gente está falando hoje pode ser daqui 6 meses obsoleto, mudou. E aí a gente vai ter que fazer um outro para atualizar, porque isso, enfim, né? A gente tem que entender que as coisas mudam, as coisas se atualizam, e se a gente não se atualizar, né? Quem vai perder com isso é o profissional de vendas, é o profissional de marketing, quem vai perder isso é a empresa. Exemplo, eu ainda estou tentando entender como as empresas, de uma forma geral, não dão treinamento para seus vendedores, não tem estratégia de venda, não aproveita as oportunidades. Exemplo, hoje eu conversei com o gerente do banco falou assim, está uma doidura, porque sexta-feira é a primeira parcela do 13º.
Mas será que ninguém orientou ele que ele pode fazer uma estratégia de pegar uma parte do lucro líquido dele e de fazer uma poupança, um investimento, e ele chega em novembro e dezembro, ele já tem isso, e aí ele chega com fôlego. Provisiona isso, né? Não está na nossa Provis... cultura e não tem ninguém falando disso. Não tem. Eu bato isso na tecla, tá fácil. E eu falei isso em várias gravações. Os donos de empresa, de uma forma geral, ele tem fazer um recorte de novembro a dia 15 de janeiro. Nós temos 3 datas positivas e 2 datas negativas. Verdade. Quais são as 2 datas negativas? As 2 datas negativas que não estão no planejamento dele. Então, ele tem que pagar 13º, primeira parcela e segunda parcela. E aí, ele tem 2 datas positivas, que ele consegue trazer dinheiro para dentro. Black Friday, ou hoje é November Friday, seja o que for. Aí tem Natal. E aí, só os americanos, será que entenderam isso? Que a empresa fica com estoque, com sobra, e eu posso fazer um saldão lá nas 2 primeiras semanas de janeiro? Eu preciso, exemplo, eu não compro por impulso. Eu não compro por impulso. A gente estava falando isso nos bastidores. Eu preciso de um celular. Mas eu não sei se eu vou comprar agora e eu não sei se eu vou comprar em dezembro. Eu acho que eu vou comprar em janeiro. Ah, mas pode acontecer de janeiro não ter o modelo de celular que eu quero. Ah, mas tudo bem, passou. Eu vou tentar me adaptar a essa realidade e vou tentar. Porque eu estou desatualizado, mas só que eu vou me atualizar. Enfim, né, todas essas questões. Então, voltando ao nosso contexto, né, que são essas questões, né, você não falou da sua experiência. Porque é de extrema importância você falar da sua experiência, porque foi uma das coisas que me chamou a atenção na hora da nossa conversa. Então, eu faço muita questão que você fale da sua experiência e o tanto que você tem a entregar hoje. Legal, vamos lá. Mas foi bacana, tá? O que você falou, Renato, só pontuando aqui que isso é importante, a gente pontuar, não sei... às vezes vão ter pessoas de setores diferentes nos assistindo. Eu acho que isso para o varejo faz sentido. Eles têm Black Friday, eles têm Natal como uma forma aí de apoiar. Agora, por exemplo, empresas de serviço como a minha, por exemplo, e várias empresas que eu atendo, a gente aqui da venda mais corporativa, digamos assim, é um desafio, e você tem que planejar para isso, não só para o pagamento em si, dos 13º e tudo mais, mas como para o movimento comercial, que para nós, diferente do varejo, cai. Porque tem férias coletivas, tem feriados acontecendo, enfim, a gente está chegando numa época do ano que realmente as pessoas vão desacelerando, e isso é natural, mas isso acontece todo ano. E tem empresa que passa perrengue todo ano, né? Porque isso não entrou no planejamento, não foi distribuído ao longo do ano como um esforço comercial a ser feito para preparar a empresa para chegar em dezembro com um caixa melhor. E por que isso é tão difícil? Que as empresas podem parar para pensar, né? Quem está nos ouvindo, fala, nossa, mas como é que você distribui esse esforço comercial? Jéssica, tem mês que eu mato meta, tem mês que eu não bato, e eu não consigo prever isso. Exatamente, essa é uma das questões que as IAs nos ajudam, e não só, né? A IA ajuda a você ter um pouco mais de previsibilidade, então você tem um faturamento um pouco mais linear, não é tão oscilante assim, vai ter um mês aqui que eu vou vender 80 mil e no outro eu vou vender 200, daí eu vendo 200 esse mês, no outro eu vou vender 50, 60, e eu não tenho muito isso não está palpável para mim. Se isso acontece, como acontece na maioria das empresas, quer dizer que ela não tem um processo comercial claro, que não tem os vendedores bem treinados, como você disse lá atrás, que não tem esse olhar, né? Então, trazendo um pouco da minha experiência, como você relatou, eu sempre eu falo isso, né? Eu não comecei a trabalhar com vendas porque eu sou muito boa e sempre fui, sempre soube me comunicar. Não, eu sou produto de treinamento. Eu sou a prova viva que treinamento funciona, que direcionamento funciona. Então, eu tive a oportunidade, eu sempre precisei trabalhar com vendas por necessidade mesmo da minha vida, assim, eu fiz ADM de formação, e eu saí da ADM, na verdade, eu já entrei na faculdade porque eu queria empreender, né? E eu saí da faculdade com 22 aninhos, falando, é agora, né? Agora eu vou empreender. E, de fato, eu fiz. E daí, abri minha loja de varejo, eu já tive uma loja e tudo mais.
E ali fui, tocando ela por 3 anos, então tive que aprender a vender e já fui buscar treinamento desde essa época. Porque eu não sabia vender como as pessoas que eu contratei para fazer isso. Só que quando você, ainda que você seja, né, que você seja líder e você possa fazer isso, bom, eu não tenho essa habilidade, mas eu contrato quem tenha, você não consegue cobrar. É como se você não tivesse, de fato, ali autoridade para isso. Então eu fui atrás, fui me especializar. E nessa época que eu conheci a Dale Carnegie, e foi ali na Dale, né? Não sei se aqui todo mundo conhece, é uma multinacional de treinamentos. Ali na Dale eu fui me desenvolver mesmo para ajudar o meu negócio na época. E consegui muito apoio ali, aprendi muita coisa na Dale na época, como cliente da Dale. E depois de um tempo ali, 3 anos de operação da minha loja, eu acabei vendendo ela, de novo, era uma franquia, e eu acabei vendendo ela para a franqueadora. Enfim, de todas as lojas que tinham franqueado, na época acho que eles tinham franqueado 13, a minha foi uma das únicas, acho que eles compraram 2, as franqueadas de novo, as outras todas quebraram, que eles compraram de volta. Então a nossa tinha bastante estrutura, eu já trabalhava com CRM na época, depois a gente vai falar um pouquinho disso, mas hoje 47% das empresas, somente, por exemplo, na indústria e no agro, que normalmente são setores que eu trabalho bastante, para construir processo de prospecção, não tem CRM, não usa. E é de extrema importância, porque isso dá uma... Ter o CRM ajuda você, por exemplo, a ter previsibilidade de venda, que a gente estava falando até agora. Então, lá atrás, na época, eu já tinha isso na loja, isso contribuiu. Tudo isso agregou valor até na hora de eu vender. É que a gente não pensa nisso, né? Estou aqui com o meu negócio, vou vender ele. Sim, a gente se apega, mas é uma realidade. É uma realidade. Você precisar vender ou você querer vender mesmo para ganhar dinheiro. Tem gente que só faz isso, né? A gente tem aí o Flávio Augusto, que é um exemplo disso, né? Do geração de valor, pegando empresa, fazendo ela virar um avião e vendendo. Então, na época, eu consegui isso. A gente tinha ali quase 6 mil clientes cadastrados na base da empresa e vendemos. E aí eu tava no mercado de novo. Falei, meu Deus do céu, né? Estou aqui, o que eu vou fazer agora? Eu tinha bastante relacionamento então, com o pessoal da Dale Carnegie e eu tinha me transformado muito com o treinamento. Então, eu recebi deles ali a proposta, olha, Jéssica, vem então aqui trabalhar com a gente. Na época, consultora comercial mesmo. Eu costumo dizer, era aquela vendedora que ia bater na porta das empresas em 2015, 2016. Entra no carro, vai lá até a empresa, bate na porta do empresário. Então, tipo, não era... Hoje a gente conhece como cold call, né? Ligação fria, prospecta mandando e-mail, faz abordagem no WhatsApp. Não, já tinha WhatsApp, mas, meu Deus do céu, 2015 nem era usado como a gente usa hoje, comercialmente falando, né? Era isso. A minha abordagem fria era aparecer lá dentro da empresa do cara, tocar a campainha e falar assim, olha, eu tô aqui, precisamos falar sobre treinamento, né? Então, eu me forjei vendedora. Isso para mim era super difícil, só que eu não tinha outra opção, né? Eu tinha acabado de vender a loja e eu não vendi a loja para ficar rica, né? Não foi para isso. Eu, na verdade, construí. Eu não tinha o investimento da loja e eu peguei capital de terceiro para abrir ela na época. E tudo que eu vendi, todo o dinheiro que eu usei, que eu consegui ganhar na venda, foi para pagar aquilo tudo que eu tinha levantado, enfim, né? Para não sair dali endividada. Mas eu tinha que comer, né? Então eu precisava trabalhar. E passei por essa experiência. E ali na Dale eu consegui crescer a minha carreira, eu consegui... fui buscar entender o quanto venda era técnica. Eu não preciso ser a Jéssica aqui, né? Existe... porque eu não tinha mesmo essa habilidade. É uma venda completamente diferente do que vender roupa lá na loja. Deixa eu só fazer um recorte. Deixa eu só fazer um recorte. É assim, ó. O problema não é a Jéssica. O problema é cultural no Brasil. Se você pegar, ó, eu vou falar com propriedade. E eu fui entender isso quando eu entrei na universidade, mas não mais como aluno, mas como professor. Uhum. Olha que interessante. Uhum. Todas as pós-graduações que eu fui professor na área de marketing, na época, isso estou falando de 2014, 15, não se abordava técnicas de venda, não se falava em treinamento, isso estou falando 2015. E aí eu vou mais longe. Se você hoje pegar um curso de administração, ele fala de marketing, mas ele não fala de estratégia de marketing, ele não fala de estratégia de abordagem, ele é um marketing puro, por si só.
E, inclusive tem até aqui, ó. Esse livro aqui foi o livro que eu comprei na época da pós-graduação. É um livro do Kotler, a 9ª edição, continua até hoje. O que mudou? O que mudou? Mudou o marketing digital, entrou um capítulo de marketing digital. Então, desde sempre, existe comportamento do consumidor, mas só que muito solto. Então, muito solto assim. Gente, a gente tem que entender a cabeça do ser humano, por que ele compra, de quem ele compra. Exemplo, se você lê o livro, eu estou pela 3ª vez lendo ele, Spin Seller. Nossa, é fantástico. Então, assim, se você... a maior fonte de informação é o seu próprio cliente. Se ele comprou... É você saber fazer pergunta. Você pergunta assim, por que você compra de mim? Ninguém sabe, ninguém pergunta. Jéssica, é um absurdo do absurdo do absurdo. Se você pegar 10 empresas, 11 não tem estratégia. Estou falando de cidade pequena. Não tem estratégia. E aí você vai fazer um treinamento. Eu voltei no Sebrae agora, final de setembro, um projeto deles lá sobre vendas, como aumentar a performance em vendas. Os lugares geralmente são para 30 pessoas. E olha que eu rodei toda a região. Sabe quantas pessoas vão em média? 3. Isso aí. 4. Mas os desafios são esses no dia a dia. As pessoas estão vendo esse desafio na prática, mas elas continuam experimentando de si, né? Ou querendo o resultado através do jeitão. Mas eu sei vender, eu nasci vendedor. Sei lá, tem os que acham que não são vendedor e aí nunca se arrisca a vender. E tem os que pensam e falam assim, não, eu sempre fiz assim, eu vou continuar fazendo assim. Mas o nosso jeito é limitado muitas vezes. É interessante você buscar outras formas de fazer. Não necessariamente que você vai ser um robô. Quando a gente fala de técnica, né, pessoal, acho que é importante trazer isso, né, Renato? A gente está falando de uma coisa engessada, da pessoa sair repetindo um script que ela aprendeu, um roteiro. Não é isso, né? Mas é bem o que você falou, é você conseguir ter informação, dado daquela empresa, né? Você ir falar com uma empresa, igual a gente ia, né? Tá bom, ainda que eu fizesse uma abordagem fria, porque na época isso fazia sentido, agora óbvio que eu não faço isso mais há anos, mas na época fazia sentido, mas eu chegava lá sabendo quantos anos aquela empresa tinha. Era uma empresa familiar pequena, sabendo o nome do fundador, que muitas das vezes era o pai daquele cara que eu estava conversando ali. Eu sabia o nome do pai dele. E que ele tinha. E aí você chega lá na frente e fala: me conta um pouquinho da história de vocês antes de eu falar da Dale e como que a gente pode ajudar. Eu vi aqui que vocês têm X anos de empresa e vim porque vocês já estão com X mil funcionários. E talvez a gente possa ajudar, né? Porque é possível que você tenha aqui problemas com produtividade e tudo mais, mas antes da gente falar isso, me conta um pouquinho como vocês chegaram até aqui. Me conta um pouquinho da história do seu pai, como ele começou a empreender. Pronto, gente, as pessoas são tão... Pronto, e daí só ouve, né? E aí ele conta toda a história, depois você faz perguntas, óbvio, essa pergunta é abrangente, mas depois que você vai fazer perguntas que são pertinentes, de fato, para te ajudar na venda. Mas eu falo muito isso, e isso é muito Dale Carnegie, né? Que eu aprendi muito lá. Venda é sobre a gente ser interessado, não interesseiro. Então, parte muito desse olhar, né? E o spin selling e eu vou mais longe ainda. Eu vou mais embaixo. É ser curioso. Ser interessado. Ser curioso. E assim, e não é difícil, porque assim, você vai perguntar para um cliente que às vezes faz 10 anos que é cliente seu. Você tem intimidade com ele de pegar um dia. Às vezes ele vai lá para pagar uma conta, porque o interior é muito assim, cidade pequena é muito assim. Pergunta para ele, por que você passa aqui? Tudo bem que você está vindo aqui pagar uma conta, mas enfim, eu vim no banco, mas passei. E outra coisa, vai e conversa com empresas que já têm uma estrutura. E isso tá fácil. Na cidade pequena tem Boticário, tem Cacau Show, tem Magazine Luiza.
Exemplo, eu tô prestando, eu prestei consultoria, na verdade, eu estou fazendo uma mentoria para um segmento. O que eu fiz? Quem eu tenho dentro do meu... Eu não sei tudo, eu estou num ciclo de aprendizado. Eu vou viver mais uma vida, mais um tempo de aprendizado. Eu falei assim, eu não entendo desse mercado. Então, eu fui assistir 2 filmes que recomendaram. Uhum. Entendi. Aí eu peguei o telefone e liguei. Mas só assim, o mercado é de venda de carro. Então, onde eu liguei? Eu liguei para um amigo muito próximo que ele trabalha na Land Rover, Uhum. em Maringá. Eu falei assim, filhinho, explica para mim como que vocês fazem abordagem para carro de $500 mil. Meu, num final de semana, eu conversei com ele. Ele mora na cidade. Enfim, nós abrimos uma reunião e nós conversamos. Conversando, ele explicou, é assim, assim, assim. Aí eu falei assim, eu vou baixar um pouco o nível. Eu vou conversei com outro amigo que mora em São Paulo e que trabalha dentro da Honda. Como que é a Honda? Aí me explicou. Aí eu tenho outro amigo que trabalha em loja de carro usado num ticket médio de 50 a 80 mil. Como que é? Então, pronto. Entendi um pouco o cenário. E aí eu comecei, e aí o que aconteceu? Eu comecei em loja de carro para ver como que eram as abordagens. Empresa pequena, empresa de médio porte, empresa maior. Aí eu comecei a ir na Volks, comecei a ir na GM, que tem na minha região. Por quê? Aí eu saí de um conhecimento que eu não tinha e eu saí da prática, porque aí é claro que eu fui lá fazer como se fosse um cliente oculto, um cliente secreto, enfim, fantasma, seja o que for, mas na verdade de ser curioso de como que eles chegavam naquela abordagem, por que aquela abordagem, por que eles usam o test drive, mas aí eu fui entender e fui fazer a mentoria e a gente está num processo de construção dessa persona ou pessoa. Então, entendendo, não é para empresa, é para um vendedor da empresa. Então, o cara se sentiu que ele precisa evoluir como vendedor. Olha que bacana, né? É uma mentalidade tanto, assim, é isso, tá vendo? Isso não tem como ser substituído, não vai existir. Não tem como uma tecnologia. A tecnologia vai estar a serviço dessa pessoa e desse profissional. Sim, perfeito. Para ele compilar Perfeitamente. todos esses dados, né? Que foi levantado Sim. e tudo mais. Então, uma coisa dentro do que a gente já está tratando aqui e que você trouxe aí, que é bem legal, que as pessoas podem praticar, né? Pode sair daqui praticando isso. E que conota aquilo que a gente falou, a ligação e o trabalho conjunto do marketing e vendas, que é, gente, uma coisa simples e que a gente não faz. É mais ou menos, olha, entender com o cliente por que você perdeu aquela venda. Não, ele não fechou contigo, ele teve ali, ele explica 1 milhão de coisas, né? Às vezes ele dá N motivos, ou às vezes no varejo ele nem dá, ele simplesmente sai, fala que vai dar uma voltinha, né? Que vai continuar olhando e tudo mais. Mas se a gente conseguir, se a gente tiver criado, por isso que venda é processo, né? Por isso que venda é etapa, e a gente tem que entender que né? Eu costumo dizer que venda é como se fosse um grande corredor. E que a pessoa tem 2 possibilidades, ou ela sai pela porta de onde ela entrou e sai fora de novo, e é isso, ou ela vai querer caminhar contigo até a porta da frente lá, que é o negócio fechado, que é você de fato fechar essa venda. Agora, essa pessoa tá vendada. Então imagina isso, é isso que é venda. Ela tá com uma venda no olho, ela não enxerga aquele corredor. O que eu tô querendo dizer com isso? Que ela não conhece o teu produto igual você. Então ela precisa caminhar por esse corredor, significa que você precisa convencê-la, né, de dar o próximo passo. Ó, entra nesse corredor não sai daqui não. Continua comigo, né? Porque meu produto é isso, meu produto é aquilo. E claro, a gente vai conseguir fazer isso à medida que a gente olha com honestidade, com vontade de conhecer essa pessoa, né? Fazendo pergunta, que aí a gente vai encorajando ela de dar próximos passos com a gente. Mas se acontecer dessa pessoa, então, se eu criar essa conexão genuína, logo no início do corredor aqui, se a qualquer momento ela resolver virar as costas e sair, um simples, olha, depois eu volto, ou reserva para mim, ou não tô só olhando, ou igual costuma acontecer em quem faz venda mais industrial e corporativa pelo WhatsApp, a pessoa simplesmente some. É possível, por conta de você ter gerado esse relacionamento inicial, você fazer essa pergunta. Fulano, eu entendo você, tem várias opções no mercado. Agora,
vai ser muito importante para mim, para minha operação, para eu poder colocar no meu CRM, para eu poder cadastrar aqui. Me fala só o motivo, assim. O que foi que te levou a não comprar da gente? O que foi que te levou a não responder mais a gente? O que foi que te levou? Vai ter gente que não vai responder, tudo bem. A questão é que você fez a sua parte. E olha só como isso pode ser usado, pessoal. Imagina o teu marketing, o vendas começar a alimentar o marketing com esses motivos de perda. O marketing olha para isso e produz conteúdo para destruir isso, para preparar o consumidor para aquilo. Para argumentar, né? Isso. Faz Reels desfazendo aquela objeção. Vamos supor que a pessoa falou que estava caro. Ó, não vou comprar porque eu achei mais barato. Mas você não vende preço, você vende qualidade. Então, aí o seu marketing vai saber que vocês talvez ainda não estão se posicionando tão firme em relação a vender qualidade. Então, vai entender que é preciso fazer conteúdos mais relacionados com isso e tal. Numa simples pergunta. Então, não tem como. Às vezes, a gente exige questões aqui do marketing, mas o marketing ele não pode estar desconexo da nossa realidade como vendedor. Então, a gente, quanto vendedor, que estamos mais próximo do cliente, a gente tem que ter essa consciência de que venda é processo, é ciência, claro, sempre humanização, né? E que a gente precisa, então, ter esse relacionamento claro e levar para o marketing aquilo que está acontecendo, né? E aí sim a gente vai ter uma comunicação, conseguir fazer com que o nosso marketing tenha uma comunicação cada vez mais próxima do cliente. Isso é uma realidade. E o que você fez é fundamental também para isso. Sim. Muitas vezes a gente não conhece o nosso concorrente, a gente não conhece o nosso perfil de cliente. Isso distancia também, né? A nossa comunicação fica rasa. E o interessante é assim, a gente, eu falo muito, enfim, você entra dentro de uma loja, você vai até o fundo dela, ela tem 40 metros de profundidade, você entra por um corredor, sai por outro e não é abordado por ninguém. O cliente está lá dentro, né? Às vezes ele está procurando uma coisa, mas visualmente ele não conseguiu identificar e ele não é abordado. Mas aí é a questão de como eu abordo, como eu faço, enfim, né? Enfim, mas o vendedor às vezes está limpando lá a prateleira, mas ele viu entrar e o cara sai, o cliente sai. Sabe aquela levantada de mão linda, assim, que todo mundo queria que o cliente entrasse dentro da loja dele? Uhum. E ele vai embora. E aí você não sabe o motivo. Agora, eu preciso entender. E eu preciso entender o seguinte. Ou eu tenho a função de vendedor, ou eu tenho a função vendedor de limpador. Qual que é a função dessa pessoa? É de virar as costas, né? Então, enfim. Mas aí, a gente já está aí praticamente, enfim, um monte de tempão falando, mas, Jéssica, o que é essa venda que a gente comentou, que é a questão da venda personalizada, é isso? Sob medida, né? Sob medida, personalizada. Perfeito. Tem muito a ver com o que a gente está tratando aqui, né? Então, a venda sob medida, ela é essa venda que... Imagina o seguinte, tá? Um alfaiate. Alfaiate faz roupa sob medida. Ele tira a medida da Jéssica. O vestido que a Jéssica vai encomendar lá no alfaiate não vai caber necessariamente sem algum nível de ajuste numa próxima pessoa que for usar. Então, foi uma venda sob medida. Aquele alfaiate fez o vestido no meu corpo. Então, é isso que é venda sob medida. É a gente usar em especial aquilo que você estava falando. Isso é o que está lá, é a tradução daquele livro do Spin Selling, por exemplo. Porque o Spin Selling, ele nada mais é do que uma ferramenta para que a gente saiba fazer uma venda sob medida. Então, o que é a venda sob medida? É aquela que parte da realidade não minha, não do que eu quero. O cliente não compra pelos meus motivos. Eu conheço a dor dele, geral, né? No geral, eu conheço a dor do meu cliente, porque eu trato faz tempo com vários clientes do meu mercado, mas eu tinha um diretor que falava muito isso. Quanto mais tempo de mercado a gente tem, mais a gente negligencia o básico. Porque se você partir do pressuposto que você já sabe os motivos pelos quais aquela pessoa que está na sua frente precisa comprar, você se lasca. O que você acaba fazendo aqui? Tendo uma ou prospecção genérica, que é aquela que a pessoa some, não te dá atenção. Eu mando e-mail, ninguém responde. Eu mando WhatsApp, ninguém responde. Eu faço visita, ninguém me recebe. Tá genérico, né?
Porque não está sob medida. Você não foi atrás de entender aquela pessoa. Você está tentando vender ou recebê-la ou abordá-la pelos teus motivos, por aquilo que você acha, né? Então, acho que basicamente foi isso que eu quis trazer para nós, né? Que venda submedida, então, é essa que eu vou partir sempre do aspecto do cliente, que eu vou ouvir, que eu vou personalizar nesse extremo. Tá sem áudio, Renato, o teu áudio tá cortadinho aí, teu microfone. Tá. Isso. É que eu cortei aqui porque eu estava respondendo Mas, enfim, assim, essa venda sobre medida é a questão de estudar mesmo, de ir a fundo, de ser mais assertivo, né? Então, assim, eu acho, é visível, né? Nós estamos praticamente menos de um mês do Natal. As lojas que vendem produto de Natal tinham que abrir até um pouco mais tarde. Por quê? As coisas de Natal, árvore de Natal, o pisca, as bolas de Natal, o cara não vai comprar na segunda semana, ele vai comprar na dia 15, porque existe uma tradição. Você entendeu a questão que vem de encontro sob medida? A medida é agora, não é dia 15 de dezembro. Dia 15 de dezembro, ele já está pensando no ano novo, enfim, em desmontar a árvore. É o momento, você entendeu? É exatamente isso. E quantas pessoas já estão entrando em lojas, por exemplo, de brinquedo, que daqui a pouco ela precisa, sei lá, ela vai entrar para comprar um presente de um amiguinho do filho que tem um aniversário. E aí você vê essa relação aí, né, que a gente falou lá atrás, de um vendedor com um comportamento que eu penso que eu não sei nem se é mal, né, das pessoas. Eu acho que é realmente uma questão de consciência. A gente precisa ganhar consciência sobre certas coisas. Quando a gente ganha consciência, a gente começa a agir diferente. Então, é um ganhar de consciência que eu vejo, principalmente dentro do varejo, de que, eu sou aqui, então, um agente de crescimento. O que eu quero dizer com isso? Você tem meta, você tem comissão, é um agente de crescimento, porque é isso que contam com você ali para ser agente de crescimento. Qual que é o contrário disso? O contrário de agente de crescimento é aquele vendedor, e eu vejo muito, eu tenho um filho pequeno, então eu viro e mexo, preciso ir nessas lojas de presente, de criança. Então você chega ali e fala, eu quero um presente para uma menina de 4 anos. Então te leva ali num lugar enorme, olha, é aqui. O que é aqui? Escolhe agora, sabe assim? Então, o que é isso? Isso nada mais do que você está só me atendendo. Você está me recepcionando na loja, está falando para eu ser bem-vinda, me ouviu rapidamente o que eu preciso, mas não me fez pergunta nenhuma. Se eu tenho outras necessidades, se eu quero... Então, assim, você não agregou. Eu já fui lá, o presente eu já ia comprar, o aniversário é daqui a pouco. Eu já vim aqui para buscar. Então, o atendente é aquele que, então, só atende aquilo que a Jéssica já foi buscar. O vendedor com mentalidade de agente de crescimento e que quer bater meta, eu vou agregar alguma coisa. Essa Jéssica não vai sair daqui só com esse presente hoje. Não, porque se você está numa loja de criança, automaticamente, mesmo que você não esteja, é bandeirada, sabe? De novo, é levantada de mão. Então, o que é levantada de mão? Entender papel fazer ela sair com 2 itens. Então, assim, exemplo, que é muito comum, eu não sei se você faz uso disso, mas é muito comum. Pelo menos a minha esposa, nós temos 2 filhos. Geralmente, minha esposa tem uma correntinha que tem 2 meninas. Já dá para ver ali, né? Que tem filho. Não, já tem uma levantada de mão. Verdade. E aí, o que acontece? Que bacana, você veio comprar um presente para amiguinha, né? Que vai fazer aniversário. Se as crianças não estão precisando, um exemplo de uma camisetinha, um pijama. Natal tá chegando, já comprou presente, porque depois é uma loucura, hein? Depois simples. Ou foi, olha que coisa, ou foi lá, entrou dentro, eu falo nos meus treinamentos de abordagem, eu falo assim, gente, hoje em dia é raro o cliente, você conseguir trazer o cliente para dentro da loja por vontade própria. Então, a hora que ele vem, você tem que ser igual o lutador de jiu-jitsu. Você tem que dar uma rasteira nele
e dá um mata-leão e fala assim, você só vai sair daqui a hora que você levar alguma coisa. E às vezes alguma coisa ele já ia levar. Porque é o que eu falo, né? Ainda mais quando é mãe. Se ela entrou ali, ela já ia levar alguma coisa. Então não fique feliz porque, nossa, eu atendi a Jéssica, ela levou o presente. Não, eu fui buscar o presente. Eu não tinha como sair dali sem ele. Mas a Jéssica tinha que sair com 2 itens, então. Ela tinha que sair com um presente para, sabe? Não necessariamente que ela tinha, mas é meu papel tentar entender se eu ajudo a Jéssica com algo mais. Às vezes ela não pensou nisso. Às vezes não pensou que eu estou em semana de Black Friday. Não tem como eu saber. Eu não estou lá dentro da loja. Às vezes ela não sabe que tem alguma coisa aqui na promoção e ela tem filhos e eu vou oferecer. Às vezes ela não sabe que está na Black Friday, eu vou convencer ela, vou pôr na cabeça dela, ela não tem. Será que ela está lembrando que o Natal está chegando e depois é um caos ela ir para a semana do Natal comprar o presente? Então já deixa, olha, você não quer aproveitar o ensejo, não? Sim. Mas eu vou falar, não, olha, eu tô atrasada para o aniversário. Mas tudo bem, vendedor, você fez sua parte. É esse que é o ponto. Você não tem obrigação de vender ou enfiar as coisas na Jéssica. É uma obrigação de criar, de ter essa mentalidade de agente de crescimento, criar diálogo, procurar saber, se interessar, perguntar o nome do filho. Ah, você tem filho? Ah, para quem? É para sua filha ou presente? Não, é presente. Ah, que legal. Amiguinha? É amiguinha da escola. Quantos anos tem sua filha? 4 também? Não, a minha filha tem... Pronto. Já parou de ser a Jéssica cliente, agora você criou uma conexão aqui. Já fala o seu nome para a Jéssica e tudo mais. Então, lá na minha loja, as meninas tinham... Os vendedores tinha muito isso. Claro, a gente foi construindo essa cultura. Mas de chegar a ponto deles ficarem no bolso com o cartão da loja com o nome deles. Porque eles fizeram eu fazer. Então, cada vendedor da loja tinha o cartão igual o meu. Eu tinha o cartão lá como representante e tudo mais, né? Quando eu ia fazer os meus negócios para fora. Só que cada um daqueles vendedores ali dentro da loja tinha no bolso. Agora, por quê? Porque eles iam para academia, porque eles iam fazer, as meninas iam fazer unha, porque elas iam no salão de beleza, porque elas tinham. E eu falava, gente, vocês são, sabe, encara isso aqui, incorpora, e você tem a oportunidade de vender sempre. Então, olha, Jéssica, que legal. Você falou que não pode comprar o presente de Natal agora, que está perto do horário do aniversário. Fica com o meu cartão. Volta aqui na loja. Se você quiser que eu vá te mandando umas opções no WhatsApp, que eu já separe para você passar aqui na loja e só pagar, porque é uma loucura a época de Natal, eu ajudo você. Manda aqui para mim no meu WhatsApp. Pronto. E outra coisa, às vezes a pessoa não é cliente da sua loja. Então, se ele foi lá dentro, tem que fazer igual farmácia, igual a rede de farmácia. A primeira coisa que ele pega o WhatsApp dele. Ó, eu vou fazer o seguinte, eu não tenho hoje, mas quando eu chegar eu vou avisar você que eu tenho esse produto. Uhum. Gente, cadastro hoje em dia, meu Deus do céu. Não, mas é obrigatório, mas se não tem, coloca no caderno, compra um caderno. Uhum. E coloca lá o produto assim, ó, urgente. Camisetinha branca para criança de 4 anos. A hora que chegar, pega o telefone e liga. Eu num outro projeto de consultoria, eu falei assim, faz quanto tempo que vocês não revisitam, porque eu fui na empresa em loco, e eu falei assim, faz quanto tempo que vocês não revisitam o arquivo morto de cliente? Faz quanto tempo? Vocês não têm CRM, vocês têm fichinha. Faz quanto tempo que algum cliente, ou algum funcionário, ou algum... Enfim, seja o que for, que foi lá revisitar. Saber, porque, né, ou atualizar o cadastro. Porque é o seguinte, ele já teve levantada de mão, ele já comprou 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Tudo bem que às vezes mudou o cenário. Uma coisa é uma loja que vendia roupa para adolescente, que era o cliente, era adolescente. Mas se passou 10 anos, 15 anos, ele vai ter filho. E outra, hoje tem rede social para você encontrar e saber se o contexto daquela pessoa mudou, né? E enfim, né? Você conseguir saber isso de forma antecipada, né? Então, entrando de volta aqui bem no nosso tema, foi bem isso que eu quis dizer com essa questão submedida, né? Então, ela é submedida a hora que você tá com uma pessoa na tua frente. Então, isso é aplicável dentro da venda industrial, dentro da venda agro e também dentro da venda do varejo, que a gente acabou de dar exemplo do varejo aqui. E dentro do agro da indústria, a mesma coisa. Dentro do B2B, é a mesma coisa. A gente precisa, e dentro do B2B, a facilidade que a gente tem ainda, que aí já entra nas tecnologias, é que a gente tem big datas hoje de automação.
Você não precisa, dentro do B2B, fazer um contato com uma empresa que você não saiba nada sobre ela. Na verdade, quem faz isso tá dando um tiro no pé. Então, o planejamento dessa venda é fundamental. Eu preciso de dado, eu preciso de informação por isso. Então, ainda bem que tem a tecnologia. Ainda bem que tem as IAs, que tem Big Data, enfim, que você consegue gerar ali uma lista, se interessar, enfim, ir atrás de informações prévias. Não vai perguntar tudo para o cliente também, né? Informações que você poderia ter descoberto sozinho, você não pergunta para o cliente de jeito nenhum. Sim. E o fato de você ser muito ignorado nas suas abordagens pode apostar que é porque você está genérico. Não tem nada personalizado ali. Não tem uma comunicação em que a pessoa fale assim, meu, essa pessoa aqui é diferente. A gente está se unindo à massa. A gente está parecendo abordagens que a gente recebe e a gente não gosta. Então, por que aquele cliente deveria nos responder se a gente não está gastando tempo de olhar para ele como um ser humano? Né? E dentro do varejo, no caso, e trazendo a relevância do nosso tema, é isso, assim. Então, se eu tenho o caderninho, como você falou, se eu tenho um caderninho ali onde eu anotei que a Jéssica quer uma blusa PP para uma criança de 4 anos e branca, mas não tinha... Então, quando eu for fazer uma abordagem com a Jéssica, às vezes a Jéssica tá lá na lista de transmissão e eu tô mandando mensagem para ela, tipo, nada a ver, mas eu anotei coisas sobre ela. Agora eu sei o nome da filha dela, eu sei quantos anos a filha dela tem. O quanto eu conecto isso? E pra Jéssica, ao invés de enfiar ela numa lista de transmissão que eu mando uma coisa super genérica, eu vou lá e chamo ela pelo nome, pergunto como é que ela tá. E olha, eu tô entrando em contato contigo porque chegou a blusinha da Estela, sabe? Não é a blusinha da sua filha, não é a blusinha branca que você queria. Então, esse é a baliza entre eu conseguir usar a tecnologia, porque isso tudo poderia estar, por exemplo, compilado dentro de um CRM. Então, aqui eu tenho a tecnologia a meu favor. Eu uso um WhatsApp para fazer essa comunicação com a Jéssica, mas eu não vou nessa. E esse que é o jogo. Eu consigo automatizar. É importante que a gente automatize as nossas comunicações para que a gente escale. Mas eu não posso automatizar a ponto de perder essa personalização. As oportunidades que eu tiver de chamar a pessoa pelo nome, de falar sobre o assunto anterior, anota no caderninho o que foi, por que eu queria aquela peça. Não é só ela queria essa peça, é porque ela queria, aonde ela ia usar, para quem. E aí, quando eu chamo ela, eu falo tudo isso, né? Então, eu acho que esse é a virada, esse é o ponto, esse é o jogo. E é um jogo que você não pode ser substituído. Percebe? A tecnologia não vai fazer isso. De forma alguma. E aí, a tecnologia não vai fazer isso. Só que tem que ter o quê? Isso. Disposição e entender que isso é difícil a gente pensar assim, né? Nossa, eu tenho que ter disposição agora para atravessar esse oceano aqui. Eu trabalhei o dia inteiro e estou super cansada. Ou vim de uma realidade aqui da minha casa super cansativa também. Exatamente. Por que você quer atravessar esse oceano? Primeiro que você não precisa atravessar ele de uma vez. Você pode ir dando pequenas braçadas. E segundo que se você tiver plena convicção e propósito e certeza do porquê que você tem que atravessar ele, você simplesmente faz. Então, se você é vendedor, se você é agente de transformação dentro dessa loja, por mais cansativo que seja, ou por mais, sei lá o que, trabalhoso que seja você fazer uma abordagem personalizada, é inteligente. Porque é faca quente na manteiga. Tipo, você fica falando com 100 pessoas para tentar vender aquele tanto que você já vende. Talvez com certa personalização, talvez não. Faça aí, depois me conte. Você vai precisar falar com 50. Mas é 50 relevante. E aí eu chego no meu resultado, na verdade, falando com menos pessoas, né? E aí, voltando ao nosso tema principal, que na verdade nós não saímos em hipótese alguma, você já falou da importância, mas assim, né, a gente poderia aqui listar pelo menos uns 10 aplicativos que dá para colocar no celular, que é levinho, que dá para fazer esse papel de anotar as coisas. Sim. Como um CRM. Não sei se 10, mas tem hoje em dia alguns que são... E agora, são gratuitos. Alguns têm extensões gratuitas que você consegue usar ali não só como anotações e bloco de notas, mas que você consegue também ordenar suas atividades, né? O Asana, por exemplo, eu gosto bastante. Então, o Asana, ele tem uma interface ali que você já consegue
Ele é um CRM, digamos assim, então ele já vai deixar você cadastrar clientes com informações e tudo mais, e ele também permite que você coloque fluxo de trabalho. Por exemplo, falei com a Jéssica hoje, mas ela não, sei lá, eu ainda não sei se ela me respondeu. Eu vou mandar mensagem para ela, mas eu vou lá no meu Asana e eu já programo algumas interações que eu vou querer fazer com a Jéssica, porque pode ser que ela não me responda, eu já vou colocar um lembrete para mim aqui. Hoje eu falo com ela, amanhã o meu celular vai tocar aqui, vai despertar para eu lembrar se ela me respondeu, se ela não respondeu, e o que vai ser essa segunda coisa? Eu vou ligar para ela, vou mandar um e-mail. Então você consegue planejar e automatizar algumas atividades mesmo, né? Que às vezes na correria ali do dia a dia da loja ou da indústria, da empresa, a gente não consegue fazer necessariamente. Algumas dessas ferramentas, dessas plataformas, acho que o Asana não necessariamente, aí são outras pagas, né? Tem a Hamper, tem a RD Station. Ali são CRMs que, além de você cadastrar o cliente, fazer ali o acompanhamento do relacionamento com ele, ali, de fato, você consegue já automatizar. Por exemplo, eles têm integração com o seu e-mail, com o seu WhatsApp. Então, você não precisa necessariamente abrir a carinha do seu WhatsApp. Você vai lá no CRM, cadastra o cliente lá, mas por dentro do próprio CRM, você manda o WhatsApp para essa pessoa, você manda e-mail para essa pessoa e você pode programar isso num dia só e ainda que coloca lá data e hora que você quer que esse cliente receba essa mensagem. Você pode estar fazendo outra coisa e essa mensagem vai ser enviada e tudo mais. Então, a gente tem aí Pipedrive, RD Station, Hamper, todos CRMs que é possível fazer essa automação por dentro, sabe? E aí se você não tiver... Aí se a gente baixar um pouco a régua, e aí a gente tem, exemplo, que dá para fazer. Você já falou do Asana, a gente tem Bitrix 24, a gente tem Trello. O Trello, eu uso muito Trello. Programa de mentoria, eu uso Trello. Eu abro as abas, coloco as atividades por mês, por semana, e eu vou colocando ali, automatizando. Fez isso, não fez, não entregou, entregou. Eu automatizo, eu vou mandando e-mail, eu vou documentando ele, municiando de documentos, você entendeu? Muito bom. Uhum. Então, assim, aqui ninguém está querendo reinventar a roda. Tem muita coisa boa que ainda é gratuito, e outra coisa, muita coisa gratuita e muita coisa que a gente consegue fazer, querendo ou não, no próprio celular. Você não precisa de uma mega estrutura da NASA para fazer uma operação de utilização do Trello. E lembrar, é o seguinte, quando chegar, revisita, vai lá no seu aplicativo lá, ou se não, também, se você não for bom de tecnologia, usa a agenda do Google. Eu ia falar. O menos é mais. Assim, depende da complexidade da operação. Se a gente estiver falando aqui para vendedores, é isso. Vai se organizar sem depender, né? Porque às vezes a gente fica à espera de... eu não faço isso porque aqui na empresa ninguém investe em tecnologia. Não, mas não espera. Você tem objetivos aí, tem uma meta que é sua, não é de ninguém, é tua, não é do teu gestor. É difícil, você vai esperar teu gestor querer investir. Não. O que eu já posso ir fazendo aqui? Bloco de notas do seu celular, ou o próprio Trello. O Asana também, ele é gratuito. Para você usar ali o simplesinho dele, só para lembrete e tudo mais. Enfim, entre outras coisas. Ou é isso, o teu caderninho. Sim, voltando às origens, né? E aí, assim, e o interessante, só para você ter uma ideia, eu tinha 2025, vou fazer muitas coisas diferentes, tal. Eu tenho agenda de podcast, porque eu tenho, além desses webinars, que na verdade é o primeiro, toda sexta-feira, 19 horas, entra um episódio do podcast, que é o Propetec Podcast. Entra. Se eu não me engano, hoje tem 60 episódios já gravados e já está lá no canal. Uhum. Então, assim, tem conteúdo denso, tem muita gente, tem um monte de convidado, tem CEO da aposentado que morou 10 anos na Alemanha, que foi da Volks, tem CEO da
tem CEO da Gillette, tem coautor do livro do Kotler, De Humano para Humano, que aconteceu agora em agosto, ele falando sobre o livro. Então, assim, tem muito conteúdo bacana. Então, assim, e aí eu já automatizei. Esse ano eu não vou passar apertado. Eu tenho agenda pronta até abril de 2025. Toda sexta-feira tem gravação. Já está agendado. E no meio do caminho, eu já tenho algumas outras agendas, porque no meio do caminho eu vou gravar e vou deixar em stand-by. Se no dia falhar, porque pode falhar, pode acabar a energia, pode não sei o que, enfim, mas vai ter o episódio. Eu coloco alguém. Pronto, automatizo, tá pronto. Então, a gente tem que entender que não tá difícil. A questão é, pensa. Exemplo, toda quarta-feira, todo empresário, ou boa parte, ou 50%, para assistir jogo de futebol. Exemplo, eu não faço nenhuma ação de quarta-feira depois das 9 horas da noite. Eu não vou ganhar nunca do futebol. Nunca. Eu nunca vou chamar atenção. E quando o fiz, a minha audiência, seja o que for, um post, um vídeo, uma abordagem, uma entrada ao vivo para falar com 2 pessoas, enfim, foi a pior experiência. Fiquei no vácuo. Então eu já entendi que de quarta-feira eu não faço nada. Não tem post, não tem nada. Agora, eu sei que no intervalo do jogo o cara vai dar uma zapeada ali, então eu posso colocar, e eu sei qual que é o horário do jogo ali, que é o intervalo, 15, 20 minutos. Então a gente, é só pegar o time da coisa. Jéssica, eu faço muita reflexão, eu falo assim, como que faz para entrar na cabeça desse empresário que ele consegue ser mais produtivo dentro das 8 horas de trabalho dele? Como ele pode fazer mais? Como que ele pode vender mais? Sabe? É muito assim, eu fico me perguntando, né? Exemplo, assim, aí eu faço uma outra pergunta, né? Quais os desafios que você tem encontrado, né, na adoção da IA para personalizar essa venda? Como que a gente pode fazer isso? Como que você tem feito isso? Legal. Até você falou uma coisa aí agora que dá para pegar de exemplo, porque então, deixando claro aqui, então, quando a gente fala de personalização, a gente está falando dessa questão submedida, né? De ter esse olhar para aquela pessoa que já está na tua frente, isso no caso de um ambiente de varejo, ou para aquela pessoa que você quer prospectar, para aquele público que você quer prospectar. Então, essa personalização é você entender que você precisa retirar da pessoa que está na sua frente informações importantes para que você vá personalizando. Eu vou entendendo o gosto dela, vou entendendo o que ela quer, o que ela precisa, e vou usando isso na minha venda. E para quem vai, de fato, prospectar, abordar pela primeira vez, eu vejo muitas pessoas usando isso, né? Então, nossa, que legal. Hoje existe automação que eu consigo, então, prospectar em massa no WhatsApp. Que legal. Então, vamos fazer isso, Jéssica. Então, como é que eu consigo usar que que automação é essa? Quais são os aplicativos que eu posso usar para fazer uma grande comunicação em massa aí do meu negócio pelo WhatsApp? Então, independente da estratégia que você usar, eu vejo que o grande desafio é as pessoas entenderem que se você focar demais somente que legal, eu tenho uma tecnologia que me permite falar com muita gente de uma vez. Então é isso. É assim então, Jéssica, que eu vendo mais. Então, o empresário que você acabou de falar, como que a gente ajuda essa pessoa? O tanto de coisa que ela tem que fazer, ela vender mais. Aí ela olha para isso e fala, gente do céu, eu vou assistir agora aqui este webinar para eu entender quais são essas tecnologias aqui, que tipo de automação eu tenho, porque agora eu vou vender mais apertando um botão.
Eu aperto o botão, falo com sei lá quantas pessoas e é isso, e isso vai fazer eu vender mais. Então, muitas vezes o próprio empresário tem essa mentalidade e a pessoa da equipe de venda também. Principalmente aquela que já, como eu, né? Que tinha que, sei lá, visitar ou ligar um por um. Daí olha para isso e fala, nossa, muito bom, olha o que temos aqui. Só que essa comunicação, usar a IA ou qualquer automação somente com essa visão de escala, agora você coloca um monte de... cai o teu resultado. Porque você vai ser genérico na comunicação. Você não consegue personalizar. Você não vestiu a roupa na Jéssica. Não está na medida dela. Como que você vai estar na medida de 100 pessoas de uma vez? Como que você está na medida... Como você vai saber a medida de... Porque 100 eu estou sendo... 100 ainda, dependendo, dá para fazer. Mas às vezes tem que fazer 10 mil. Tenho aqui, ó, 5 mil e-mail, Jéssica, 6 mil, 10 mil. Tá bom? E aí, vamos então falar com esses 10 mil aqui, clientes, que eu achei aqui numa lista muito boa. Vamos prospectar esses 10 mil. Uma loja. Eu tenho aqui, igual você falou, um arquivo morto. Fui levantar meu arquivo morto, eu tenho 4 mil contatos. Vamos fazer uma abordagem para essas 4 mil. Gente, não vai rolar, né? Então, como que eu... Por que não vai rolar? Porque não está sob medida. Não está no corpo. Não tem como você saber a medida de 4 mil pessoas de uma vez. Jéssica, qual que é a saída, então? Existe... Esse é o desafio. O desafio do empresário, então, dos vendedores, é conseguir encontrar o limite. Qual é o limite entre personalização e escala? Como que eu uso... Como que eu faço? Qual é a mentalidade que eu tenho que ter para usar corretamente essas ferramentas que me dão possibilidade de escalar? Porque elas dão. Mas pode sair pela culatra, elas dão, mas você vai falar assim, meu Deus do céu, eu tive que falar com 10 mil para conseguir fechar uma venda. É porque ela foi pouco personalizada. Então, o que normalmente, um exemplo, tá, do que é possível fazer para a gente superar esse desafio e conseguir, então, encontrar esse limite. O limite entre eu automatizo, mas está personalizado. Eu uso aqui tecnologias de automação, de escalabilidade, respeitando um pouquinho a humanização, tratando as pessoas de uma forma um pouco mais profunda. Tem uma técnica que eu costumo dizer que é de clusterização. O que é isso? Basicamente, é segmentar. Segmentar. Você vai pegar essa lista de 6 mil contatos, 10 mil que seja, e vai tentar encontrar ali, né, dentro dela, clusters, pequenos grupos, digamos assim, né? Às vezes, você tem aí a tua loja e antes, é como você falou, né, Renato, a pessoa vendia para adolescentes. Então, ela tem ali, dentro daquele público, às vezes, adolescentes, ela tem, sei lá, mães, ela tem pais, ela tem avós, enfim. Ela precisa pegar dentro daquela lista e, de fato, falar assim, olha, eu vou me comunicar com as mães desta forma aqui, porque mãe é mãe, vai ter outro tipo de dor. Percebe que é genérico? Você não tem como mandar uma abordagem do nada para 6 mil pessoas, você nem sabe se ali tem homem, se tem mulher, qual que é a faixa etária dela. Então, defina algumas características. Olha, eu vou pegar por faixa etária, que seja. Isso já é um cluster. Faixa etária é um cluster. Então, eu conheço meu produto. Eu separo isso aqui por faixa etária. Aí automatiza, então. Só que você criou uma abordagem para aquela faixa etária. Já está sob medida, já é um pouquinho mais ajustado no corpo da Jéssica. Sim. Entende? Então, esse é o limite entre eu continuar apostando na minha escala, porque gente, é ilusão. Tô falando porque eu fiz isso aqui e me lasquei. É ilusão achar que o objetivo da tecnologia, a função da tecnologia é me dar escala. É igual você achar que você se esforçar basta para ter sucesso. Eu me esforço e tenho sucesso. Não. O seu esforço tem que ser estratégico. Você pode ser super esforçado fazendo uma coisa que não vai te levar para aquele lugar. Faltou estratégia, conhecimento, técnica. Mesma coisa. Eu tenho uma automação, ela me leva para a escala. Mas é só ter ela e ela me leva? Não, eu preciso automatizar com uma abordagem certa. Então, esse aqui é uma das dicas, né? Uma das formas, então, de você fazer isso, ajustar isso olha para todo mundo que você quer se comunicar e segmenta. Pode ser por idade, pode ser por segmento. Sei lá, eu tenho nichos
Eu tenho pessoas aqui da área de tecnologia, sei lá, por profissão ou por faturamento, quando você está falando de B2B, né? E B2C é isso, coisas demográficas, bairro, região, idade, alguma coisa que faz aquelas pessoas terem um comportamento um pouco parecido, então eu vou fazer uma abordagem para elas, focadas nela, na realidade dela, na dor dela, e aí sim, aumenta a chance, né? Mas assim, como que eu posso dizer? A gente tá falando de 6 mil, tem uma base de leads ou de clientes, vamos dizer clientes, para ficar mais fácil. Isso. É um exemplo. Não interno. A pessoa pode comprar isso, ela pode, enfim, tem muita ferramenta hoje que gera esses leads, pode, sei lá, né? Então, mas vamos simplificar. Olha que interessante. Monta-se uma rotina, tudo é hábito. Tudo é hábito. Chega na sua empresa, pega 10 clientes que não compraram no último mês. 10 clientes. Vai no WhatsApp, vai no Instagram dessa pessoa e vê o movimento dessa pessoa. Se ela está ativa, se ela não está ativa, se ela está na cidade, se ela não está, se ela está na faculdade, se ela não está, se a sua loja é uma loja, uma boutique, enfim. Pega 5 clientes potenciais que já são clientes seus e faz uma abordagem no direct. E hoje tem 2 caminhos que essa galera tá mais nova. Ou ela tá no Instagram, ou ela tá no WhatsApp. Esse é um bom questionamento, assim. Tudo que as pessoas me perguntam, Jéssica, quanto eu cobro? Jéssica, como que eu direciono minhas estratégias comerciais? Eu vendo no WhatsApp, eu vendo no Instagram, eu vendo ligando. Quem é o teu público? Sem esse conhecimento, não dá. Então, se a gente está falando de uma galera nova, e principalmente de consumidor final, ok, é difícil quem não vai estar. Aí eu tô falando de B2C, tá? Mas só um exemplo. Exemplo. Isso. Então, assim, peguei os 5, ela já comprou comigo, mas só que faz 60 dias que ela não compra. Dá uma olhada, como que ela tá, como que ela não tá. Tá chegando o final do ano. Eu tenho, de hoje para o Natal, 29 dias ou 30 dias. Eu vou fazer 3 abordagens de clientes minhas, tirando foto diferentes de vestidos que vão chegando. Mas, assim, fulana, bom dia, tudo bem? Como que você tá? Tira uma foto do vestido. Olha, o último vestido que você comprou, você conhece esse cliente já comprou de você 1, 2, 3 vezes. Você sabe, na sua cabeça, no seu intelecto, você sabe que ela não gosta de verde, então você não manda verde para ele. É o tal do personalizado. E se eu for pro B2B, eu vou te dar um exemplo. Gestão de processo com padronização. Exemplo, eu posso... Quem que é meu possível cliente? Restaurante, farmácia, laboratório de análise clínica, dentista, empresas de biotecnologia, laboratórios de usina, que tem que ter padrão de qualidade. Então, e você percebe como é completamente diferente? Eu não posso ter na mesma comunicação, na mesma forma de abordar, eu não consigo abordar o laboratório de uma usina que está interno ali, que é gerenciado por alguém, e o laboratório de análises clínicas lá fora, lá na rua. Essa pessoa aqui tem uma dor. Esse cara aqui, lá dentro da usina, eu vou ter que falar com ele mais ou menos assim, fulano, você é gestor aí, você tem cobrança da diretoria sobre coisas, você tem que entregar resultados que muitas vezes nem os teus diretores conseguem entender que tá aquém das tuas habilidades entregar esse tipo de resultado. Porque o que está faltando é ferramenta, processo. Não procedimentaram. Então, você é um só, não consegue fazer milagre. Então, se a empresa... Então, entende, falando por que é importante a gente conversar? Então, aí pronto, eu falei na linguagem desse cara. Ele não é o dono da empresa. Então, não é uma dor de dono que eu vou acionar ele. Ele é gerente. O que ele sente? Ele sente pressão de cima. O diretor cobrando, ele tem meta para bater, ele tem isso, ele tem aquilo, ele tem leis que se ele não cumprir, tem regras, leis e organizações nesse laboratório, que se ele não cumprir,
Meu Deus do céu, o emprego dele está em risco. Mas Sim. e aí, como é que ele faz? Que ele não consegue estar ali toda hora, ele tem equipe. Então, através da equipe dele, ele precisa fazer o pessoal fazer os procedimentos ali de forma segura, mas não tem processo. Não, lascou. Né? Mas Então, assim, mas só que assim, eu sempre digo o seguinte: bacana, legal, mas nossa, dá um trabalho, viu? Tudo dá trabalho. Mas assim, se você criar uma sistemática assim, ó, eu vou entrar dentro do LinkedIn, onde tem profissionais dessa área X. isso. Aí você pega 100 e fala com você. Aí Não, você é automático. isso. É Mas isso só que que eu tô eu te falando. posso, ô Jéssica, mas aí eu posso fazer o seguinte, ó, eu vou fazer de manhã, eu vou fazer 5 abordagens, eu vou entrar, eu vou lá na barra, lá eu vou colocar assim, gestor de laboratório, de usina, do estado de São Paulo. E isso eu vou fazer tudo de graça. Aí vai me dar lá 100 pessoas. Aí eu vou pegar 5 pessoas. A hora que eu achar 5 pessoas que tem pelo menos WhatsApp, um telefone e um e-mail, ficou mais fácil. Então eu pego o nome, eu posso anotar aqui, ó. Eu vou entrar em contato com esse cara. Eu vou dar um zap nele, eu vou mandar um e-mail para ele e vou fazer isso 5 vezes para esse cliente. Agora eu vou atender um segmento Y. Então eu vou lá, vou pegar, vou fazer 5. Aí no dia você fez 10. Aí no outro dia o cara não respondeu. Então aí o que você faz? Você manda um e-mail. Aí cria um e-mail, entra na inteligência artificial e só pergunta para ela como abordar uma dor do laboratório de usina. E põe ali o grau. Eu preciso falar com gerentes, assim, assim, assim. Normalmente a dor dele é essa, ele tem cobrança da diretoria. E a minha solução ajudaria ele com isso, isso, isso. Como que eu faço uma abordagem objetiva? Gente, porque tem que ser, tá? O que eu Não, é ouço 3 do gestor linhas, 2 reclamando linhas. da forma como são abordados, porque as pessoas elas são assediadas, principalmente no B2B. Né? Sim, Comprador sim. não aguenta mais receber ligação. Os gestores não aguentam mais receber e-mail sem noção, e-mail com cara de propaganda. Então, de novo, né? Da gente tem que parecer meio interno, Não, assim, e assunto assim, não, relevante, né? Então, assim, eu falo assim, para a gente praticamente finalizar, e aí, de novo, dentro do contexto, que a gente não saiu da questão do vendas e marketing, a gente não fugiu da importância da gente da venda sob medida, de personalização, utilizar automação, utilizar IA, utilizar o WhatsApp Business, colocar a galera, você pegou o cara, colocou o nome dele dentro e você deu um oi, o dia que você colocar uma foto dentro lá no seu catálogo, o cara vai no feed e vai ver lá que você postou alguma coisa, se ele for curioso. Então, o que a gente tem que entender, para resumir? O que a gente tem que... Se mova. E aí, de novo, eu vou fazer um recorte para a Jéssica. Como que a Jéssica entrega o trabalho da Jéssica? Como que a Jéssica faz isso? De novo, só para a gente, vamos dizer aí, como se fosse, como que eu posso utilizar a solução da empresa da Jéssica para que eu seja mais persuasivo e não precise pensar. Pronto. Eu quero contratar a Jéssica porque eu não quero pensar e quero ser mais assertivo. Legal. O seu e-mail está aqui e você apresenta a sua conclusão para a gente ir finalizando. Legal. A gente, aqui na Next, o nosso trabalho é justamente esse, né? É conseguir construir para dentro da tua empresa esse processo de venda, né? Ou seja, esse passo a passo com o cliente. Quando eu falo em processo, pessoal, é passo a passo. Como que eu vou abordar? Né? Como que eu vou abordar? Depois que eu abordo, o que eu vou abordar, na verdade, com qual objetivo? Para trazer para dentro da minha loja, ou eu já abordo tentando vender, eu abordo querendo levar para um link, para um site, né? Então, isso é processo, essa construção. Tem que estar claro até na tua cabeça anteriormente qual que é o caminho lógico que você tem que seguir com esse cliente, porque senão a gente vê prospecções genéricas até nesse sentido. Nem a pessoa sabe o que ela quer da outra. Tá abordando para conversar? Não, você vai agendar uma reunião, você vai tentar chamar a pessoa para a loja, você vai ver se a pessoa quer uma sacola, você vai ver se ela quer foto, o que é que você vai fazer, né? E da onde a gente vai tirar isso? Não é do que o vendedor quer.
Não é isso. A gente vai criar essa estratégia com base em dados. Então, o trabalho da Next é te dar todos esses dados. Que dados são esses? Como que a gente faz uma venda sob medida? Para você conseguir comprar uma roupa sob medida, você tem que ir no alfaiate. Ele vai pegar as medidas do seu corpo todo. Então, é isso. Os dados para a empresa são análise de concorrência. O que a concorrente faz para que você conheça de fato o teu diferencial? Porque a gente adora bater no peito e dizer que o nosso diferencial é, sei lá, atendimento. Tá, e como que você atende diferente do vendedor lado da concorrente? Ah, não sabe, assim, objetivamente a gente não sabe. É muito genérico achar que o que diferencia a gente é atendimento. Então, a Next constrói para você, levanta, né? Todos esses dados, a gente faz cliente oculto, a gente faz análise, tudo isso dentro, gente, de uma consultoria, né, ou uma assessoria em implantação de processo comercial. A gente vai implantar todos os passos possíveis e imagináveis do seu comercial. Todo mundo vai saber como abordar, quando abordar, quem abordar, usando o quê, que ferramenta, mas tudo isso não com base no que a Jéssica quer, acha, ou você que é gestor, ou você que é vendedor. Com base nos dados que a gente vai levantar nas primeiras etapas do projeto. Cliente ideal mesmo, perfil, comportamento de consumidor, concorrente, enfim, e a estratégia interna da empresa, né? Então a gente pega tudo isso, começa a montar scripts mesmo, roteiros, enfim, né? Não engessados. O script nada mais é do que um passo a passo. É assim que você faz, é aqui que você gera essa lista. Por exemplo, a gente comentou de WhatsApp Business, né? Então, ao invés de a gente fazer uma lista de transmissão normal, como a gente está acostumado, de acordo com o que a gente aprendeu aqui sobre personalizar e escalar ao mesmo tempo, o WhatsApp Business permite que a gente crie etiquetas. Eu posso criar etiquetas com base em comportamento. Então, eu tenho a etiqueta laranjinha lá, que são todos os clientes que eu atendo, que eles são, sei lá, elas são gerente de banco. Então, normalmente elas usam, eu sei a roupa que ela usa. Eu posso fazer por profissão, por exemplo. Eu tenho aqui as amarelas, que são as mães. Enfim, então aí eu faço lista de transmissão e mando em volume. Só que eu não ponho nessa lista a gerente, a mãe, a sei lá o quê, sabe? Eu, de fato, vou segmentando dessa forma. Então, é esse tipo de minúcia que a Next constrói no teu processo, no teu passo a passo de venda. Não é uma venda que só vai, né? Só vai, só acontece. Não, a gente vai, de fato, definir tudo isso. Quais são os seus clusters? Quais são as suas segmentações? Como a gente vai usar? Que ferramenta, que tecnologia a gente vai colocar a favor do teu processo? Depois que isso tudo estiver montado, né? A gente já entendeu esse passo a passo, já entendemos como aborda, já entendemos como vende, até o final, tá, gente? Até apertar a mão do cliente, até fazer pós-venda, na verdade. Que tipo de informação a gente vai tirar de dentro do comercial e levar para o marketing. Então, tudo isso fica estruturado. Teu comercial fica pronto dentro de uma ferramenta tecnológica para que teu vendedor abra a interface ali e trabalhe. Saiba o que fazer, como fazer, tenha rotina e tenha passo a passo. Tá? Então, basicamente é isso. E tudo isso, então, com base nos levantamentos reais aí, de dados reais da empresa e tal, né? E com muita prática, né? Não tem achismo. Total não tem... prática. Total. A gente tem um tempinho ao final, né, das nossas consultorias, e a gente já deixa isso dentro do contrato, não é separado, que é a fase de acompanhamento. Então, por exemplo, a primeira coisa que a gente precisa montar é a prospecção, é natural, porque é o início do processo. Sim. Então, enquanto eu estou ali montando a fase aqui de venda mesmo, que é o tete-a-tete do vendedor com o cliente que eu atraí, já tem vendedor testando as abordagens, já tem a agência de marketing trazendo lead. Porque a gente já pode ir testando essa etapa aqui que está pronta. Sim. Aí daqui a pouco a gente faz testa e muda. Gente, comercial, diferente do que a gente já ouviu aí. Venda tem processo e tem passo a passo. Só que não é receita de bolo. Porque não. Bolo de laranja, a receita é a mesma para mim, para o Renato e para você que está nos ouvindo. Não tem como eu chegar aqui e falar, olha, eu fiz isso aqui na Next, é assim que eu vendo, isso vai dar certo aí, pode fazer. Não vai. Você aplicar na íntegra os meus roteiros, a minha forma de abordar, vai ficar genérico, né? De novo. Então, é essa construção bem submedida mesmo, que a gente acredita na venda, sabe? A gente acredita muito nisso, é esse tipo de trabalho. Bem focado, né?
Bem focado. Muito focado, muito mesmo. Mas, enfim, o que era para ser 1 hora virou 1h20. Agradeço o baita de um ensinamento que eu tô esses últimos 2, 3 semanas. É assim, igual um convidado falou no bastidor, falou assim, é o seguinte, o tanto de gente boa que você está colocando aqui dentro desse bate-papo é um MBA gratuito. É um MBA gratuito. Assim, é muito mastigado, é muito assim, muito conteúdo denso, é muita prática, é muito, né? Então, assim, eu fico lisonjeado de ter pessoas igual a Jéssica, que acreditou no projeto, que acredita que a gente consegue mudar com estratégia, que a gente consegue virar o jogo, que, enfim, tudo a gente consegue fazer quando a gente coloca time, quando a gente melhora processo. Nós tem que entender que dentro de qualquer processo tem pessoas e a gente pode melhorar isso com automação, com IA, enfim, e assim por diante. De novo, Jéssica, eu agradeço. Aqui embaixo está a descrição de todos os contatos da Jéssica. E durante o nosso bate-papo, eu coloquei também os e-mail, redes sociais, enfim, todos os, né? Então, assim, foi um bate-papo sensacional. Eu agradeço muito, muito mesmo a gratidão de você ter disponibilizado esse tempo seu para a gente bater um papo. Imagina, Renato, eu que agradeço mesmo a oportunidade de poder vir aqui falar. Eu espero, então, que o conteúdo, de fato, chegue e ajude, né, quem estiver aqui investindo esse tempo também em nos ouvir, que, de fato, consiga aplicar. Acho que a gente conseguiu trazer exemplos práticos de dia a dia, né, que um pouco do que a gente falou, tentando trazer tanto para o B2B quanto para o B2C. Sim, acho que, sim, de fato, quiser fazer diferente, a gente conseguiu compilar algumas ideias aqui do que já pode ser feito, né? Perfeito. Então, eu agradeço. Até uma próxima. E já fica o convite pro podcast para a gente falar sobre, enfim. Aí 2025 a gente volta a se falar. Perfeito, vamos falar sobre isso. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Eu que agradeço. Muito, muito, muito. Gratidão. Até uma próxima. Até. Grato, se Deus quiser. muito grato. Um abraço. Amém. Abraço.